Vamos começar? Vamos começar, bebê. A batata ficou pronta. Quero falar com vocês hoje, o primeiro vídeo desse espaço tão importante pra gente. A Bibi tá super ansiosa aqui. Mas sobre o que é esse espaço, o que a gente vai falar aqui e por que ele existe, tá? Então, vou começar com o que é esse espaço. Talvez seja melhor começar com por que esse espaço existe. Bom, quem me acompanha há um tempo sabe que eu produzia conteúdo há uns anos atrás e eu diminuí essa frequência bastante. E comecei a diminuir quando o meu trabalho como designer de fato começou a aumentar. Eu já vivia bem, né? Mas as coisas foram rolando, eu me tornei cada vez mais estrategista e o meu trabalho ele foi escalando muito, assim. Eu cheguei num lugar que eu queria muito, em termos de salário, em termos de clientes e tudo mais. E nesse processo eu também passei por altos e baixos, né? Em alguns momentos eu fiquei super desmotivada com o trabalho. Não porque o trabalho não estava me dando a vida que eu queria, mas questões existenciais mesmo. Acho que todo mundo sente isso, mas pessoas criativas sentem algumas coisas diferentes, assim. Às vezes a gente sente um certo desencaixe do lugar ou da forma como a gente trabalha. Eu costumava, às vezes acontece, mas eu costumava sentir isso com uma certa frequência. Então, a forma de eu trabalhar, o que eu estava trabalhando, como eu estava desenvolvendo, com muita frequência isso me causava algumas pausas, algumas quebras, que eu, inclusive, parava o projeto e não conseguia entregar, assim. Simplesmente não aconteceu muitas vezes, mas tive alguns percalços aí. Tá. Eu parei de produzir conteúdo, então, mas a minha vida como profissional criativa seguiu, profissional estratégica seguiu. Inclusive, seguiu muito. Eu tive e tenho a oportunidade de trabalhar com negócios muito diferentes, em lugares muito diferentes, não só como designer, mas eu me tornei uma estrategista, eu me tornei uma pessoa que pensa em outras etapas de comunicação, de marketing e tudo mais. E aí, nesse tempo, eu fui entendendo algumas coisas que são importantes pra mim e que acho que são importantes pra você também, enquanto profissional criativo, que dá pra se entender em conjunto de maneira mais fácil. Então, assim, eu produzia conteúdo, eu tinha uma mentoria e tinha uma troca, né, com as pessoas que eu sinto falta de fazer e que eu gostaria de voltar a fazer há um tempo. Eu só não encontrava o formato disso, não encontrava essa forma legal, porque eu adoro produzir conteúdo, não encontrava essa forma legal, né? O mercado digital, e eu trabalho com o mercado digital, com lançamento, com infoproduto, essa coisa toda. O mercado digital ele ensina pra gente a empacotar soluções, assim. Isso faz muito sentido, né? Você tem que olhar para o seu possível cliente e pensar quais são as dores dele, quais são os desejos e você empacotar soluções para esses problemas. Só que isso funciona, claro. Só que eu fui consumindo coisas ao longo desse tempo e entendendo que, pra mim, o que me desenvolve muito não foram necessariamente cursos que eu comprei, assim, grandes cursos que deram viradas de chave. As minhas maiores viradas de chave foram com conteúdos, não digo pílulas, mas conteúdos específicos, foi uma aula que eu assisti que mudou muita coisa, foi um podcast que eu ouvi que eu saí com vários insights. Então, enquanto cabeça criativa e pessoa que consome podcast, videocast, livro, filme, essa coisa toda, então eu fui sacando que, e claro, hoje eu tô batendo um papo muito direto aqui, mas em próximos vídeos eu trago mais dados e tal. Mas o que eu entendi é que essas pequenas coisas, elas entregam muito. E eu gosto muito desse formato aqui, esse formato onde eu sento, a gente bate um papo, eventualmente sento e dou uma aula mesmo, mas eu não queria ter uma coisa, uma produção de conteúdo onde eu te entrego um pacote que soluciona determinada dor. Porque quem me acompanha há um tempo sabe, né? A minha cabeça criativa, ela explora muitas coisas. Então eu sou uma pessoa completamente apaixonada por literatura, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por cinema. Então às vezes eu vejo um filme, tem um insight muito grande e eu penso, putz, isso aqui eu levaria pra um lugar, pra uma comunidade, pra um espaço de produção de conteúdo, falaria com as pessoas sobre isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E é isso que eu entendo que pode mudar muito a forma de trabalho de cada um que tá me assistindo, assim. Eu consigo visualizar. Sem contar que várias pessoas no mercado digital têm feito têm sentido isso também e têm construído espaços onde as pessoas estão ali para conversar, né? Porque as pessoas são abastecidas com um podcast por semana, com um vídeo por semana e trocam. Isso para mim faz muito sentido. E aí, juntando tudo isso com tendências de mercado pra gente que é criativo mesmo, né? Em nenhum outro momento a economia criativa, né? Esse termo que cunhado há não muito tempo, em nenhum outro momento a economia criativa fez tanto sentido, né? A criatividade se tornou econômica. Agora tá tendo um boom no TikTok, não sei se vocês estão vendo, sobre capital cultural. As pessoas estão falando sobre isso, inclusive, de maneira muito errada aí. Pode se tornar um outro vídeo. Mas essa é a questão de você entender
o que a criatividade é para um mercado, nunca isso aconteceu antes, né? A gente tem um mercado de influenciadores hoje, a gente tem grandes marcas contratando profissionais criativos de stop motion, de ilustração, para fazer um Reels, para fazer uma propaganda de 30 segundos, né? E a gente tá muito mais disseminado do que já foi um tempo, né, com a televisão e tal, que existe uma mídia muito mais fechada. Enfim, hoje eu não vou fazer análises publicitárias, mas, de maneira resumida, a gente tem um movimento de criatividade, de mercado criativo muito forte. Então, a gente tem muita coisa para pensar e desenvolver para sair do operacional enquanto designers e criativos e se tornar, e a gente começar a se tornar mais estratégico, né? Subir do operacional pro tático e do tático pro estratégico. E aí eu vejo, trabalhando com estratégia de marca há um tempo, que também nunca antes a gente teve como é que eu vou dizer, esse ligamento, né, entre a criatividade e a estratégia de maneira tão forte. Antes você contratava o estratégico e ia lá e contratava um criativo. Hoje a gente tem criativos estratégicos de maneira muito forte, né, e estrategistas criativos, criativos estrategistas e estrategistas criativos com muito mais força no mercado. Então são muitas coisas que me fazem refletir, que me fizeram refletir por um tempo e me fizeram querer tirar do papel isso aqui, né? Esse formato de a gente ter um vídeo por semana, pelo menos. Talvez tenham mais, porque tem muito bate-papo que a gente pode ter. A gente ter um vídeo por semana e conversar num formato mais solto ou num formato de aula mesmo, enfim, sobre essas questões de mercado, de criatividade, soft skills, repertório visual mesmo, construção visual, refinamento visual, tem muita coisa. Então a ideia é que vocês estejam aqui comigo, e que a gente troque, né, que a gente tenha uma troca que vocês não sintam também no bolso, né? Então, o valor que vocês estão pagando pra estar aqui, cara, não é pra dar, pelo menos aqui onde eu moro, em Porto Alegre, não dá um almoço, entendeu? Então, eu quero isso, eu quero que vocês não tenham essa pira da grana, que vocês consumam conteúdo e que eu tenha, de alguma forma, algum incentivo monetário pra também continuar produzindo, né? Além do fato de que o maior incentivo sempre é as pessoas retornando, as pessoas mandando mensagem, dizendo, cara, isso aqui fez muito sentido pra mim, ou não fez. Isso é muito importante. Mas o fato de ter algum mínimo retorno financeiro faz com que a gente não pare. Então, eu botei esse valor simbólico pra que eu continue produzindo, né? Vocês têm uma assinatura que eu continue produzindo. Enfim, os próximos vídeos vão ter microfone, porque hoje meu microfone deu pau, justamente quando eu quis gravar o primeiro vídeo, e eu decidi gravar o primeiro vídeo que a gente tem que fazer com o que a gente tem mesmo. Então vocês vão andar comigo aqui por casa, né? Conhecer mais a minha casa, a gente vai falar um pouco mais, então, sobre tudo isso. E quero muito que vocês deixem comentários, que a gente troque, que esse lugar talvez se torne uma comunidade mesmo pra gente pensar a criatividade de outras formas. Passando uma sirene aqui, sem microfone, vocês devem estar ouvindo tudo. E a Bibi finalmente parou e tá dormindo no meu colo. Tá bem? Hoje é uma segunda-feira e talvez eu solte esse vídeo hoje mesmo. Espero que a gente se encontre. Vocês vão ver aí quais os dias os vídeos vão sair, essa coisa toda aí que tá organizada. E, por favor, troquem comigo, conversem comigo, deixem aqui as suas ideias. Espero que a gente tenha insights criativos, 1000 insights criativos ao longo de cada vídeo. Fechou? Vamos lá!